Esta é a oração da igreja nesse tempo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só aqueles que estão preparados podem dar um brado de glória, de aleluia, e dizer: Maranata, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus, aleluia. Santo é o Senhor. Podeis assentar, queridos, mas tenha liberdade de continuar nesse espírito, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor, é dele a honra, é dele a glória. A presença do Espírito, ela é real, é uma promessa do Senhor. O Senhor Jesus disse: eu estarei convosco por todo sempre. É uma promessa e ela não falha. E quando nós damos liberdade, o Espírito Santo se move, porque você é templo do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. E quando nós damos essa liberdade, o Espírito Santo começa a ministrar ao nosso espírito. E aí a igreja se alegra, aleluia. Santo é o Senhor. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, e o versículo 5, aleluia. Filipenses 2, versículo 5 a seguir. Você conhece esse texto, mas com certeza o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode adorar a Deus por esse texto, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, mas nós sabemos que o Senhor sempre tem uma palavra para nós. Certa feita, eu estava meditando na Bíblia Sagrada, e eu estava esboçando uma mensagem sobre renúncia, e eu comecei a procurar na vida dos homens de Deus, dos patriarcas, dos profetas, exemplos de homens, de mulheres que abriram mão de algo, que renunciaram à sua própria vida em prol de um propósito maior. E olhando para as Sagradas Escrituras, eu encontrei vários exemplos, vários personagens que deixaram tudo por um propósito. Eu estava olhando, por exemplo, Abraão, um homem riquíssimo. Seu pai era um homem riquíssimo. Seu pai se chamava Terá, era um sheik do Oriente. De repente, Abraão, estando na casa de seu pai ainda, aparece-lhe um Deus que nunca ninguém ouviu falar antes, nem ninguém havia escrito sobre ele. Esse Deus fala com Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E o mais incrível nessa história é que o Abraão crê.
ele tem fé suficiente para ouvir um Deus que nunca ninguém ouviu antes. O vizinho dele não era crente, não havia uma igreja perto da casa dele. Um Deus que nunca ninguém ouviu falar, fala com Abrão e diz: viu, deixa a casa do teu pai. Só que deixar uma casa onde falta as coisas, deixar uma casa lá na Venezuela é uma coisa, mas deixar as tendas de um homem chamado Terá, um dos mais ricos do Oriente, onde havia muitos rebanhos, havia alimento em abundância, não era nada fácil. Mas pela fé no Deus que falou com ele, ele simplesmente toma sua esposa, é claro, leva também o seu sobrinho, que não era para levar, e sai da casa do seu pai, renunciando, deixando tudo para trás, por causa de um chamado. Poderíamos falar de José no Egito, poderíamos falar de Moisés. Comecei a olhar para a vida de Moisés, e o autor aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, ele diz que Moisés abdicou, renunciou tudo, mesmo sendo chamado filho da filha de Faraó. Ele deixa tudo para trás por causa de um Deus que lhe apareceu na sarça, um Deus que falou com ele. Ele abre mão do título príncipe do Egito, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Está escrito em Hebreus 11, deixa tudo para trás, renúncia. Olhei também Daniel com os seus amigos na Babilônia, jovens, talvez 17, 18 anos no máximo, estando em terra estranha, é-lhes oferecido o manjar do rei da Babilônia, algo espetacular, e eles, por causa de um Deus que eles tinham relacionamento, mesmo estando em terra estranha, eles renunciam. Eles dizem: não, a gente vai ficar com os legumes. Ah, mas se vocês ficarem só nos legumes, vocês não vão ficar bonitos, corados. Aí eles creem tanto no Deus que eles têm relacionamento, que eles dizem: então faz um teste para ver se é isso mesmo. Eles abrem mão dos manjares do rei da Babilônia, mesmo estando em terra estranha. Não havia um pastor lhes observando, não havia alguém lhes sondando para denunciar. Era eles e Deus, e eles renunciam tudo por causa do relacionamento com Deus. Poderíamos falar de Daniel e seus amigos, mas comecei a olhar outros nomes. Poderíamos falar do próprio Paulo, que escreveu o texto que nós lemos essa noite, um homem hebreu da tribo de Benjamim, que teve uma formação espetacular, estudou na melhor universidade do mundo, estudou com Gamaliel, era poliglota, falava vários idiomas, tinha autorização dos escribas, dos sacerdotes, para fazer, para desfazer, para matar, para soltar. Era um homem poderoso, respirava ameaças contra o povo de Deus. Só que um dia, enquanto ele estava se preparando para matar crentes, no caminho de Damasco, o Jesus que ele perseguia apareceu a ele e disse: Paulo, Saulo, por que me persegues? E se revela a ele. E aquele homem que estava indo matar crente, a partir daquele momento ele deixa toda aquela vida, um homem poderoso, tinha autorização das maiores autoridades, deixa tudo, e agora ele passa a ser chamado Paulo, e passa a ser um perseguido também. Vai sofrer prisões, vai sofrer naufrágios, vai sofrer uma quarentena de açoites. Por quê? Porque renunciou tudo por causa de um propósito maior. Aí eu fiquei pensando, qualquer um desses personagens que eu citei tem uma história extraordinária para nós falarmos de renúncia. Mas aí eu parei nesse texto do capítulo 2 de Filipenses,
E aí a minha mente deu um nó, porque aqui eu não vejo um homem qualquer deixando algumas coisinhas, prata, ouro, rebanhos, e indo seguir a Deus. Não, eu não vejo isso. Aqui a história é totalmente diferente. Eu vejo um Deus, o eu sou, todo-poderoso, soberano, todas as coisas foram feitas por Ele, Criador de tudo, Verbo de Deus, que por um propósito, Ele renuncia ao seu poder, Ele renuncia à sua glória, Ele renuncia à sua majestade, Ele renuncia ao seu cetro, Ele renuncia à sua coroa, para vir a essa terra como servo, para assumir forma humana. Deus se fazendo homem, Deus se fazendo homem, é o maior mistério que existe na Bíblia Sagrada. É a maior renúncia que existe nas Sagradas Escrituras. E mesmo que eu tentasse explicar isso aqui, a minha mente é limitada. Como pode o Criador de tudo se passar como criatura aqui? Por causa de um propósito: resgatar aqueles que Ele ama. Eu vou repetir: por causa de um propósito, resgatar aqueles que Ele ama. Aí eu disse, se eu falasse sobre Abraão seria maravilhoso, sobre Daniel, sobre José, sobre Moisés. Mas não existe nenhum exemplo maior de renúncia do que do próprio Deus, o Verbo se fazendo carne. Nesses minutos, queridos, que eu vou iniciar esta preleção, vou ser rápido. Eu gostaria que você se desligasse de tudo. Enquanto eu estou ministrando, pessoas estão pensando em papéis de amanhã, da empresa, do trabalho. E eu gostaria que agora, em nome de Jesus, você se desligasse disso. Quando o culto acabar, você volta a pensar nisso e prestasse atenção, porque eu vou falar agora de coisas espirituais. Eu vou falar de coisas que a mente humana ela não compreende. Então eu preciso da graça do Espírito Santo para ministrar isso. E você também precisa que o Espírito Santo ministre ao seu coração, para que você receba essas revelações que nós vamos trazer através das Escrituras. Antes do tempo, o tempo não é tudo. Eu poderia falar para você Gênesis 1:1, mas eu vou falar de coisas que estão fora do tempo. O tempo é uma criação divina. Aliás, o tempo é algo muito limitado. Só passa a existir tempo depois que Deus cria sol. Tudo está relacionado ao sol. O tempo é relacionado ao sol. Mas o Deus que nós estamos ministrando essa noite é maior do que o sol, porque foi Ele que fez o sol. Então eu quero falar de algo que ocorre fora do tempo, que é transcendente. Antes de Gênesis 1:1, Deus é. Deus não começa em Gênesis 1:1. Deus é. Desde quando? Ele é eterno. Ele é sempre eterno. E quando eu falo que Ele é sempre eterno, eu estou dizendo, Ele não tem começo, assim como Ele não tem fim. Então Deus não habita no tempo, Deus habita a eternidade. E nessa eternidade, a divindade, a teologia comum usa a palavra trindade. Eu prefiro usar divindade, que é a palavra que o apóstolo Paulo usa. A divindade, um Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Você conhece como Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, esta nomenclatura, ela só acontece a partir do momento que o Verbo se fez carne.
Aí é que passa a existir Pai, Filho. Essa nomenclatura. Você não vai ver nenhum texto do Antigo Testamento falando de Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus é por todos sempre. Se olharmos para o livro de Daniel ou para Apocalipse, eu vejo a primeira pessoa da divindade sendo chamada de ancião de dias. Ancião de dias, é assim que João denomina. Eu vejo também a Bíblia chamando a segunda pessoa da divindade de Verbo, o qual, durante todo o Antigo Testamento e antes da criação dos céus e da terra, era um mistério. Inclusive, o mesmo Paulo diz que era um mistério escondido dos anjos. E o apóstolo João, no seu evangelho, diz que o Verbo estava escondido. Onde? No seio do Pai. Eu vejo também a terceira pessoa sendo chamado de Espírito ou simplesmente de Santo. A partir do Novo Testamento nós chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não era assim, não era esta nomenclatura no princípio. Agora, imagine, Deus vai criar todas as coisas. E antes de Deus criar todas as coisas, criar inclusive o tempo, Ele na sua presciência, o que é a presciência, pregador? O fato de Deus saber todas as coisas antes que elas aconteçam. Na sua presciência, Deus já sabia que o homem pecaria. Deus já sabia. Então Ele elabora um plano na eternidade, antes do tempo, para trazer este plano da salvação no tempo, para que Ele possa resgatar eu e você. Antes dele criar a terra, antes dele criar o sol, antes dele criar os homens, Ele sabia que eu e você precisaríamos de algo que nós não poderíamos conseguir sozinhos. Então Ele elabora um plano. E o que necessitaria para resgatar o homem? Para trazer esse homem que caiu em Gênesis capítulo 3 de volta ao plano original, precisaria de sangue. Sangue. Só que não era sangue de animais, não era sangue de novilhos, de carneiros, não. Era sangue de homem. E não era sangue de qualquer homem, era sangue de homem justo, puro. E olhando para a terra, se ele olhasse nesse tempo, onde haveria um homem que não tinha pecado? Porque a partir de Adão, todos os homens, à semelhança de Adão, pecaram. Todos os homens. E mesmo que ele procurasse um homem inocente, homem inocente, homem inocente, não existe. Jamais. Então, para que fosse resgatado o homem de volta ao plano original, precisaria de sangue humano inocente. E como isso seria possível? Somente se o próprio Deus abrisse mão de tudo, mas de tudo: glória, majestade, poder, cetro, sabedoria, de tudo, aniquilasse a si mesmo, esvaziasse de tudo e viesse à terra como homem, se fizesse carne, trilhasse essa terra por 33 anos, sem nenhum pecado, e se entregasse numa cruz de braços abertos. Este é o maior mistério que teólogos, que mestres, que doutores, ninguém consegue explicar. Como que um Deus que é todas as coisas, Ele mesmo diz: eu sou, abre mão de tudo, esvazia-se, aniquila-se a si mesmo e vem à terra
descer a tal ponto de ser homem. Este é o maior exemplo de renúncia que nós vemos nas Sagradas Escrituras. E é interessante como Paulo começa esse texto, que ele diz: irmãos, eu quero que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E se eu voltar em alguns versículos, pastor Israel, eu vou ver que na igreja de Filipos havia umas pequenas desavenças. E aí ele diz assim: nada façais por contendas ou por vanglória. E aí ele quer trazer um exemplo sólido para essa igreja. Ele traz uma das maiores revelações que há na Bíblia Sagrada a respeito de renúncia. Acompanhe comigo o versículo de número 6. Diz assim: que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Em momento nenhum nós vemos o verbo dizendo assim: não, aí não, eu posso fazer outra coisa, mas tornar-me homem por causa disso, de pecadores destinados ao inferno? Não, sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas, versículo 7, aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo por causa de um propósito. E aqui nós aprendemos algo sublime. Jesus Cristo, o verbo de Deus, ele faz totalmente o inverso do querubim ungido. Havia um querubim entre os seres angelicais, que era o mais belo, que era o mais glorioso. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel, que à medida que ele se movia, nele se faziam instrumentos. Alguns vão dizer que ele era músico, não diz isso na Bíblia. A Bíblia diz que à medida que ele se movia, profeta Ezequiel capítulo 28, à medida que ele se movia, nele se faziam sons de instrumentos. Era o mais belo, era o mais glorioso. Um dia ele disse assim: sabe de uma coisa? Eu sou grande mesmo, eu sou bom mesmo, eu vou elevar meu trono. Profeta Isaías capítulo 14, versículo 13: eu subirei ao céu, acima das estrelas, vou exaltar o meu trono no monte da congregação, serei semelhante ao Altíssimo. Mas era a criatura tentando ser Deus. E eu vejo aqui o verbo que é Deus se tornando criatura. E esse sentimento que houve no querubim ungido, infelizmente, na autoridade do Espírito Santo eu falo isso, existe em nosso meio. Esse mesmo sentimento, gente querendo ser maior, mas em nome de Jesus eu quero profetizar que isso vai cair. Em nome de Jesus eu quero profetizar que nesta igreja haverá o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o sentimento de descer, que é o sentimento de se humilhar, que é o sentimento de pedir mais da presença de Deus, reconhecendo que nada é, ninguém aqui é nada. Esta é a informação que eu tenho essa noite. Basta que uma artéria se feche, que um músculo chamado coração pare, acaba. Mas em nome de Jesus, nesse lugar haverá o sentimento de Cristo, sentimento de descer, sentimento de se humilhar. E quando a igreja faz isso, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo desce, e ele começa a despertar os dons que estão escondidos. Ele começa a trazer salvação, a trazer revelação, a trazer coisas extraordinárias para a igreja. O Espírito Santo
não age onde tem grande. O Espírito Santo só age onde aqueles que o servem se humilham, se dobram. O sentimento do querubim ungido, do ex-querubim, ele foi visto em Adão. O mesmo chega até Eva e diz: foi assim que Deus disse? Foi assim, não podemos comer. Não, não será assim. Não é assim. Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a Ele. Aí o que ela faz? Toma do fruto, come, dá ao seu marido. Por quê? Onde foi que ele conseguiu convencê-los? Vocês serão como Deus. E o sentimento do primeiro Adão: vou ser como Deus. Homem, criatura, querendo ser Deus. Mas eu vejo no texto de Filipenses 2, Deus se fazendo criatura por causa de um propósito, por causa do amor que Ele tinha por nós. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 8 que, achado na forma de homem, Ele se humilha. Estar como homem era uma humilhação, mas não é só isso. Ele vai além. Ele vai até a morte, e morte de cruz. Ele é enfático em dizer, porque a lei dizia em Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O fato dele vir como homem é a maior humilhação, é a maior renúncia da história de todos os tempos. Mas não foi só isso. Estando como homem, ainda ele vai sofrer o pior tipo de morte, a morte de cruz, somente para me resgatar, somente por amor. E quando eu sou confrontado com essa palavra, eu digo: mas eu mereço isso? Não, ninguém merece. É que isto é graça, isto é favor imerecido. Você estava destinado à perdição, você estava destinado ao inferno, mas a graça de Deus superabundou sobre nós, quando Cristo, quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu nessa terra, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí Ele nos resgatou e tirou nós da posição de pecado, de inferno, e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino de Cristo. Nos deu salvação, nos deu vida eterna, nos deu um lugar junto dele. Arabassurianda Hanás, Reitoraba Carabassurini Raiz, Reitelá Narabassarras. E aí eu fico me perguntando: será que hoje Jesus precisa repetir isso para que eu tenha uma reação, pastor Marcinho? Por que eu não sou? Por que eu não sou mais intenso? Por que eu não faço mais do que eu tenho feito? Por que eu não sou? Por que eu não faço? Por que eu tenho dificuldade em tantas as coisas? É porque muitas vezes eu estou olhando para homens que são falhos. É porque muitas vezes eu estou olhando para a história de homens, ao invés de olhar para a história de Cristo Jesus, que sendo Deus aniquilou-se a si mesmo, se fez homem por mim. Tire seus olhos das situações que estão acontecendo à tua volta, em nome de Jesus, e comece a olhar para Cristo. Olhe para a história dele, para o que ele fez por você. Veja o lugar que ele te colocou, veja a posição de salvo, a posição de rei e sacerdote que ele te estabeleceu. E veja se não há motivo de uma noite como essa, você erguer a sua mão ao céu e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te agradeço, porque mesmo sem eu merecer, o Senhor veio a esse mundo e me amou a ponto de morrer numa cruz.
E aí a gente, como não medita nessas coisas, a gente fica esperando que o pregador faça alguma coisa que vá animar a igreja, ou que o dirigente seja bem dinâmico, ou que o grupo de louvor cante uma bela música, toque bem, e a gente fique animado com a música, ou que a orquestra, que o coral, que alguém faça alguma coisa. Mas eu te digo que não tem nada maior do que isso que já foi feito. Se você ainda precisa que alguém faça alguma coisa aqui em cima para que você adore aí, ei, você não conhece a história de Jesus Cristo. Você não conhece a história da Bíblia, porque se você conhecesse essa história que eu estou te contando, você adoraria mais. Você não esperaria alguém falar, levante a mão, abra a boca. Você faria isso espontaneamente. Aleluia, glória. Veja o que acontece, e aqui nós já vamos encerrar. Por causa de tudo isso, versículo de número 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Veja que não é Ele que se exalta. O texto diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente. Sabe o que é o problema da gente? Nós estamos esperando que Deus exalte alguém entre nós, e quando Deus não faz, a gente mesmo dá uma exaltada. Há muita bajulação, há muitos elogios falsos, e quem precisa ser honrado e adorado é Cristo, é a pessoa de Cristo. Ei, irmão, eu não aguento mais abrir o Facebook e ver alguém profetizando: Deus vai honrar teu ministério, Deus vai te levantar, Deus vai honrar, Deus vai fazer isso. Ei, quem precisa ser honrado é Cristo. Teu nome ser conhecido, isso vai ser consequência da vida que você tem com Cristo. Você não precisa correr atrás disso, eu não preciso. O nome que nós estamos celebrando aqui é um nome sobre todo nome. É um nome que os demônios reconhecem. É um nome que os demônios tremem. É um nome que ressuscita mortos. É um nome que salva os enfermos. É um nome que batiza com o Espírito Santo. É um nome que alegra. É um nome que domina. É um nome que restaura. É a razão, é por causa desse nome que nós estamos aqui. Então a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a honra. Ei, nesse momento, se você quiser levantar a sua mão, se você quiser fechar os seus olhos por 30 segundos, feche os seus olhos, abra o seu lábio e diga para Ele alguma coisa que está aí dentro, que há tanto tempo você não fala. Diga para Ele qual é a razão da tua existência. Diga para Ele que é por Ele, que é para Ele que você está aqui essa noite. Ei, terá na casa, endeflana, araba, surianda, hanás, churianda, hanás, endeclar, furihais, endihai, endeclar, enderaba, sarras. Ei, Espírito Santo está nesta casa. O Espírito Santo está ministrando em corações. Se você está sentindo a presença dEle essa noite, você abra os seus lábios. Não se importe se há alguém ao seu lado que não está sentindo nada. Simplesmente resista a isso. Abra o seu lábio, erga a sua mão e diga para Ele o que Ele é para você. Furianda, Hanás, Furihais, Endeclá, Enderras, Furiá, Enderrais, Churianda, Laná, Endeclas.
O Espírito Santo está nesta casa. O Espírito Santo está renovando. Ele está ministrando a alguém que tinha um dom, que há muito tempo não exercia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você está recebendo de volta aquilo que há muito tempo o Espírito Santo te deu. Se é com você que o Espírito está falando, levante a sua mão ao céu e adore a Ele, porque essa palavra vai se concretizar na sua vida. A igreja fique de pé em nome de Jesus. Ei, Nehais, Turianda, Endeclá, Enderas, Furianda. Meu Espírito Santo. Ei, Espírito Santo. Eu vou estar orando nesse momento. E você que o Espírito Santo falou ao seu coração e deseja estar aqui recebendo oração, só você que foi ministrado pelo Espírito Santo esteja nesse lugar aqui. Eu vou estar orando para você, por você. Pessoas que têm dons espirituais. Deus tem falado nesta casa nos últimos dias. Deus falou aqui no congresso. Deus falou aqui de forma extraordinária na terça-feira. Há um avivamento sobre esta casa, um avivamento que nós estamos clamando há muito tempo. Pessoas que têm dons espirituais, mas que por um motivo ou outro não estão exercendo. Eu quero orar por você. O Espírito Santo estará te renovando nesta noite, neste culto da família. Pessoas com autoridade de Deus para pregar o Evangelho. A palavra vai sair quente da tua boca. A palavra vai sair, o pão vai sair quente e vai atingir corações que não resistirão ao chamado. Há pessoas aqui também com o dom de ministrar curas. Há pessoas com o dom de interpretação de línguas, mas que há muito tempo você não se alegra. Há muito tempo você não vê Deus te usar dessa forma. Eu sei que Deus falou com essas duas pessoas, mas tem mais. Tem pessoas que não estão aqui. Se você crê naquilo que eu estou pregando, se você crê na autoridade de Deus sobre a minha vida, eu quero ministrar a bênção sobre a tua vida. Eu quero fazer outro convite. Onde está alguém que, ouvindo essa história maravilhosa do Verbo que se fez carne, deseja receber a Cristo como Salvador da sua alma? Onde está você? Há alguém aqui porventura que ainda não deu um abraço forte em Jesus e nessa noite deseja recebê-lo como seu Salvador? Se há alguém aqui, me dê um sinal com a sua mão para eu te conhecer. Onde há uma pessoa que deseja recebê-lo como Salvador? Todos aqui já fizeram isso. Todos aqui são salvos, nasceram de novo. Oh, glórias! Mas se há alguém que ainda não teve esse encontro maravilhoso com Cristo, esta é a tua noite. Esta noite, a porta da graça está muito aberta para você. Ele já pagou o preço. Ele fez o que você não precisava, não podia fazer, mas precisava. E Ele quer te dar a vida. Eita, na casa. Meu Deus, o Espírito Santo está falando que tem pessoas que estão perdendo a bênção. Eu falei aqui que Deus está, através do Espírito Santo, trazendo dons novamente, te dando autoridade. Deus falou com essas pessoas, mas tem mais gente. Aí você diz, mas pregador, Deus não está me vendo aqui onde eu estou? Deus está te vendo. Mas quando você dá esse passo, sabia, pastor Zé? O inimigo treme, porque o inimigo não é onisciente. Ele está dizendo assim: esta pessoa crê naquilo que foi pregado, e se ele crê, tudo é possível ao que crê.
obreiros estendam as mãos sobre essas vidas. A igreja, feche seus olhos, erga suas mãos aos céus. Oh Senhor, Deus de poder, Deus de toda graça, o Teu Espírito Santo é real, o Teu Espírito Santo é vivo e está aqui entre nós. Ó Senhor, a Tua palavra foi pregada essa noite, e estas pessoas que aqui estão dizendo: eu creio na palavra que foi pregada. Meu Deus e meu Pai, segundo a fé dos Teus filhos, cumpre aquilo que o Senhor está prometendo. Cumpre na vida dos Teus filhos, segundo a palavra ministrada e segundo a fé dos Teus filhos, Senhor. Dá autoridade, renova os dons, Senhor. Ah, Senhor, que haja poder quando o Teu servo abrir a boca para ministrar o Evangelho. Que haja, Senhor, poder quando ele orar sobre os enfermos, Senhor. Toda e qualquer situação que o império das trevas se levantar, que quando o Teu filho se levantar e abrir os seus lábios, erguer as suas mãos, que haja manifestação, Senhor. Que o Teu nome esteja sobre eles, o nome que há sobre todo nome. Que o Teu sangue, Jesus, esteja sobre eles, livrando de todo o perigo, de todo o mal. E que o inferno trema quando o Teu filho ministrar. Pai amado, sobre a Tua igreja, eu quero agradecer, Senhor, porque o avivamento que nós estamos clamando há tanto tempo, o Senhor já está trazendo. Eu sou prova, o avivamento que há tanto tempo nós estamos pedindo, rogando, o Senhor está trazendo neste tempo. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, Senhor. A Ti seja o domínio, para todo sempre, para todo sempre.